Paz de Cristo, irmãos. Neste vídeo quero-vos falar sobre o fim do reinado do maligno aqui na Terra, do poder que ele tem, que lhe foi dado desde que ele conseguiu pôr o primogénito no mundo, Caim. Portanto, tendo o primeiro filho humano no mundo, ele teve a primogenitura, ele pôs um príncipe no mundo e então ele ganhou o poder sobre esta terra que lhe foi dado. Mas esse tempo tem um tempo determinado. Deus sabe disso. Deus tem o controle sobre todas as coisas e Deus não corrompe as próprias leis que Ele faz. Demora o tempo que demorar, por isso Ele é paciente, Ele é longânimo. Ele não tem gosto que nenhum injusto pereça. Portanto, todo o tempo que nós estamos aqui é a bênção de Deus para nós nos corrigirmos. E então vamos ver na Bíblia, sabendo que houve então essa queda do ser humano, onde o primeiro filho a nascer não foi de Adão, foi da serpente, além que foi Adão que coabitou com a mulher que deu seguimento ao nascimento de Caim e Abel. Mas mais tarde voltou a haver corrupção na terra e aí Deus determinou que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus não contenderia com o ser humano mais que 120 anos, porque os filhos de Deus, os anjos, tinham coabitado com as filhas dos homens, tomaram as mais belas para si e coabitaram com elas e geraram gigantes. E então em Gênesis 6:3 o Senhor Deus disse: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, pois ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Estes 120 anos, Deus está-se a referir não a 120 anos humanos, já houve pessoas a viver mais do que isso, mas está-se a referir a 120 anos de jubileu. A Bíblia não nos fala de jubileus de 25 anos, a Bíblia fala-nos de jubileus de 50 anos, que é a cada 50 anos o povo já tinha parado 7 anos completos de repouso, e repouso para o homem e repouso para a própria terra, onde eles não cultivavam a terra, eles eram alimentados por Deus do que a natureza produzia. Então a cada 7 anos eles paravam 1 ano e depois faziam isso, contavam 7 vezes que parassem 1 ano. Então 7 vezes 7 anos parados dava 49 anos. E então o ano seguinte, que era o 50º, era um ano de jubileu, um ano de libertação. Esse ano era usado para leis sobre bens. Esse ano era usado para quebrar o enriquecimento de alguém que pudesse estar a enriquecer e assim havia voltar à estaca zero. E então os terrenos também eram cedidos ou comprados, ou como agora se diz, alugados, pelos anos de colheita que ainda tinham. Por exemplo, se eu comprasse ao 3º ano, eu sei que normalmente eu deveria pagar um preço justo por mais 4 anos de colheita que aquele terreno me pudesse dar, e depois no ano de jubileu era restituído, ok? E então Deus está a se referir a estes 50 anos comemorativos de jubileu. E Deus disse que o Espírito dele contenderia com o homem quando completasse 120 vezes de 50 jubileus. É o ano 50º de pausa. Então, quando completar isso, se nós fizermos a conta, dá 6.000 anos. E são 6.000 anos nossos, da humanidade, porque em Pedro, Deus diz, no segundo livro de Pedro, no capítulo 3, o versículo 8, Pedro diz-nos: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia é para o Senhor como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Portanto, quando Deus fez a criação em 6 dias e ao 7º descansou, Deus
O mundo foi criado em 6 dias, cada dia houve uma parte da criação, mas aqui na Terra equivalia a 1000 anos. O primeiro dia foram 1000 anos para nós, o segundo dia foram 1000 anos para nós, até o 6º dia foram 6000 anos para nós, e Deus repousou ao 7º dia, que é o equivalente ao que vamos viver no milénio com Jesus. É o Sabat, é o sábado de Deus, é o repouso, e Deus foi o primeiro a repousar. E Jesus, quando nos ensinou o Pai Nosso, Ele diz: Senhor Pai, Pai Deus Santo, que seja feita a Tua vontade, assim aqui na terra, como é aí no céu. E também Deus disse a Moisés que faças a tenda do tabernáculo consoante o que viste no céu, porque isso é sombra do que há no céu. Então nós é como se estivéssemos a viver aqui um protótipo, mas numa medida de tempo totalmente diferente, ok? Então, sabendo que 120 anos são de 50 jubileus de libertação, então nós também podemos compreender que quando Jesus veio... e depois aqui Deus também mostra que a terra era dele. Em Levítico 25, no versículo 23, Deus diz: a terra não será vendida perpetuamente ao maligno, ok? Quando ele tomou poder, então Deus diz: a terra não será vendida perpetuamente, pois que a terra me pertence a mim, e vós sois para mim estrangeiros e hóspedes. Para toda a terra que possuires, estabelecereis o direito de resgate para a terra. E depois no versículo 28 diz: se não tiverem meios para realizar essa restituição, a propriedade vendida permanecerá com aquele que a comprou, neste caso o maligno, até ao ano de jubileu. No ano da libertação, que é o jubileu, o comprador, o maligno, a libertará para que volte ao seu primeiro dono. Então a terra toda, o mundo inteiro, este planeta onde nós vivemos, quem é o primeiro dono? É Deus. Então Deus diz-nos que quando o Espírito dele sair da terra, então é quando se deu os 120 vezes os 50 anos de jubileu, e será a nossa libertação, porque a terra voltará para o primeiro dono, ok? E quando Jesus veio, houve um momento em que os demónios disseram: vieste-nos atormentar antes do tempo. Então, em Mateus 8, o versículo 28 diz: quando Jesus chegou ao outro lado, à província dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados. Saindo de entre os sepulcros, eram tão agressivos que ninguém podia passar por aquele caminho. E de repente gritaram: que temos nós contigo, ó Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui para atormentar-nos antes do devido tempo? Então, eles sabiam que o tempo não tinha acabado. Eram só... quando Jesus veio por volta de 4000 anos após Adão. Foi de Adão até Abraão 2000 anos. De Abraão até Jesus foram 2000 anos. E de Jesus até nós são 2000 anos. E então, nós sabemos que vamos entrar no Shabat de Deus, porque já passou 2000 anos do nascimento de Jesus, mas também temos de compreender que o momento em que Jesus começou a pregar, desde o batismo de Jesus, que foi quando chegou o tempo de ele trabalhar na terra, porque ele chegou a dizer à mãe dele que tenho contigo, mulher, no casamento de Canaã, nas bodas de Canaã, que tinha-se acabado o vinho, e então a mãe dele foi ter com ele e disse que tenho eu contigo, ainda não chegou o meu tempo. E no final acabou por ele fazer o seu primeiro milagre, que transformou água em vinho. E Jesus estava a dizer: ainda não chegou o meu tempo. Há tempo determinado para tudo. E quando ele foi batizado, ele começou a missão dele. E ele começou essa missão por volta dos 30 anos dele. E ele pensa-se que ele fez uma missão de 3 anos e morreu por volta de 33 anos. Não é bem certo, mas mais ou menos damos estes valores.
Então ainda não fez 2000 anos de que Jesus começou a sua missão. E ele disse que trabalharia por 2 dias e ao terceiro seria o culminar do seu trabalho. Já não me lembro onde está isso, eu tenho isso num vídeo que já fiz, que já falei um bocadinho sobre este assunto, mas agora estou a falar neste mesmo assunto referente ao poder que o inimigo ainda tem sobre o mundo e que lhe vai ser retirado, e o inimigo vai ser preso durante 1000 anos e no final voltará outra vez e será totalmente destruído, ok? Ele vai ser preso por 1000 anos. Deixa-me ver se eu consigo pôr aqui no estante. Preso por 1000 anos. Exatamente. Porque é que Deus vai libertar Satanás após o reinado dos 1000 anos? Os 1000 anos é o Shabat de Deus, que é o sábado de Deus, é o dia de repouso, é o dia de libertação, é para isso que Jesus está a preparar a sua igreja. Isto acho que é Apocalipse 20. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações. Essa libertação temporária de Satanás serve para expor a dureza do coração humano, mesmo após 1000 anos, sobre o governo justo de Cristo. Muitas pessoas se rebelarão novamente contra Deus. Portanto, Satanás vai ser preso, o enganador vai ser preso por 1000 anos, vai ser o governo de Deus que vai estar na terra, vai estar... Por isso nós sabemos que a paz está a chegar, mas é preciso que tenhamos muita fé e que sejamos bastante fortes no amor a Deus, porque mesmo estando num tempo de governação de Deus, Satanás vai ser liberto e vai vir com tudo. E depois será destruído, que é a devolução final do poder a Deus. Queria-vos deixar só este estudo que fiz. São perguntas que faço a Deus e que Ele me vai mostrando na palavra. A Bíblia fala sobre locais, sobre situações, sobre coisas que já aconteceram, mas Deus mostrou-me que isso é tudo referente também a Ele, ao inimigo dele, que se rebelou contra Deus, e que todas estas coisas têm significado celestial. E é sempre, as minhas perguntas são sempre um bocadinho, as minhas perguntas a Deus são sempre um bocadinho complexas, mas Ele consegue sempre responder-me e Ele quer que eu partilhe convosco também os entendimentos que Ele me dá. Então entrego-vos esta palavra e este estudo. Sintam-se abençoados em nome de Jesus. Amém.